Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Estamos por aqui para a gente abrir essa quinta-feira aí de vídeos, de notícia, de informação para você que está sempre ligado por aqui com a gente, tá bom? Antes de tudo, deixa aí a sua curtida, mais conhecido como like, comente, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se for a sua primeira vez por aqui, ou se você já passou por aqui, mas não se inscreveu no canal, se inscreva e vá lá e toque no sininho, né, de notificações para que você escolha todas e para que o YouTube também possa te avisar aí quando subir vídeos novos aqui ou vídeo novo no canal, você possa aí ser avisado e vir para cá acompanhar as nossas notícias, as nossas informações. Nesse nosso vídeo tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana. Ontem encontro aí na Libertadores da América entre dois brasileiros, de um lado Fluminense e do outro a equipe do Internacional. Jogão no Maracanã ontem, com recorde de público aí do torcedor tricolor. A gente fala já desse confronto, já a gente traz informações. Também a indecisão dos dois clubes de maior torcida no nosso país que estão sem técnico, estão praticamente sem técnico, né? O Luxemburgo foi demitido ontem do Corinthians e o Flamengo ainda não demitiu, né, o Jorge Sampaoli, mas já conversa aí com o técnico Tite. Já o Corinthians, que inicialmente começou também a ter o interesse de contratar ou repatriar, vamos colocar assim, o Tite já vê outras opções ou outra opção também aí e já começa a conversar com a mesma. Já a gente traz mais informação para você que está ligado sempre com a gente. Paulo Coco comandará a seleção feminina de vôlei no PAN de Santiago. Pois é. Falar do Vasco, à espera de aporte. Vasco atrasa a quitação a clubes. Atlético Mineiro vai à CNRD. Pois é, rapaz, é o Vasco que nesse mês de setembro, né, tem que receber aí o segundo aporte da 777 Partners, né, para poder pagar aí os seus compromissos, que deve acontecer em breve, evidentemente, né? Ainda falando sobre o Vasco que vai ter também eleições, né, 2023 no Vasco, e Pedrinho, o ídolo Pedrinho, lança candidatura. Já a gente fala sobre a política do Vasco também. E Bruno Henrique, fica ou não fica no Flamengo? A gente traz também já essa, mais uma, né, indefinição lá no rubro-negro carioca. Tá assim, ó, chovendo de times para que o Bruno Henrique escolha, né? Tá aí, escolha um e vai jogar. Tem Palmeiras, tem Grêmio, tem outros times aí interessados também em contar com o futebol do Bruno Henrique. Mas o Flamengo, evidentemente que é o favorito para ficar, né? Para continuar com o atacante Bruno Henrique, até porque ele já está ambientado lá, a torcida gosta demais dele, enfim. Mas estão conversando, né? Estão conversando aí o Flamengo e também o Bruno Henrique e o seu staff. Segura um pouquinho que eu volto já com essas notícias, essas informações para vocês que estão ligados com a gente. Falei de Libertadores, hoje é dia aí, né, da outra semifinal. Hoje tem Palmeiras e Boca, na verdade Boca e Palmeiras, porque o jogo é lá na temida La Bombonera. Será que a Bombonera ainda é tão temida assim? Já a gente traz informações do Palmeiras e também da equipe do Boca, quando a gente for falar aí, evidentemente, dos campeonatos internacionais sul-americanos, que é Libertadores e também Copa Sul-Americana. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista pra gente trazer notícia, trazer informação para você que tá aí ligado sempre com a gente aqui no nosso canal. É o nosso primeiro vídeo aí desta quinta-feira, às 18 horas, a gente volta para trazer, evidentemente, né, notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Mas estamos só começando esse nosso primeiro vídeo e a gente vai trazer muita informação para você. Começando falando de vôlei, porque o Paulo Coco comandará a seleção feminina de vôlei no PAN de Santiago. Pois é, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou que a seleção feminina será comandada por Paulo Coco nos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados de 20 de outubro a 5 de novembro em Santiago, no Chile. Assistente técnico de José Roberto Guimarães, o treinador do Praia Clube, comandará o Brasil no torneio. Ontem, quarta-feira, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, também publicou o nome das 18 convocadas para a pré-lista. Elas, na verdade, se apresentam no dia 9 de outubro para treinamentos no Centro de Treinamento em Saquarema. Pois é, vamos conferir aqui então as convocadas. Levantadoras: Carol Leite, Kênia e também Nayane. Opostas: Edinara, Kizi e também Sabrina e Tainara. Ponteiras: Aline Segato, Maiara Basso e também a Maiara Italia. Centrais: Júlia Cudes, Jussara, Larissa Bessen e também a Loren e Luzia. Líberos: Laís e Lelê. A lista final será reproduzida será diminuída aí, né? Reduzida, na verdade, para 12 nomes. No vôlei feminino, 8 seleções disputam o PAN: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Porto Rico e também a República Dominicana. Os países serão divididos em 2 grupos e dois primeiros de cada grupo, né, colocados aí, avançam às semifinais da competição. Boa sorte aí para a nossa seleção, para as nossas meninas. Já a gente fala da situação do Flamengo, que busca aí um novo técnico e também tem que se preocupar com a renovação do Bruno Henrique, né, rapaz? Bruno Henrique aí tem propostas, tem times de olho aí para contar com o futebol do Bruno Henrique. Falar do Vasco, à espera de aporte, Vasco atrasa a quitação a clubes. Atlético Mineiro vai à CNRD. O Vasco ainda aguarda o repasse do aporte de cerca de 120 milhões financeiro da 777 Partners para diminuir os débitos de compras de jogadores. O novo aporte estava previsto para 23 de setembro. Pois é, a diretoria da SAF chegou a entrar em contato com alguns clubes credores com a promessa de realizar o pagamento nesta terça-feira, ou seja, terça-feira dessa semana.
mas por enquanto não transferiu o dinheiro e ainda não deu novo prazo. A expectativa é de que o aporte ainda seja feito até o fim da semana. Um deles, aí dos times que estão, né, esperando para receber, é o Atlético Mineiro, que vendeu Jair ao Vasco em janeiro e depois de tentativas de contato com a diretoria vascaína, resolveu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF, para cobrança de atraso. A operação total custou cerca de 13 milhões de reais, mas o Vasco pagou apenas a primeira parcela, R$ 657.894,73. São 4 parcelas. Ainda falta mais 3 parcelas de R$ 657.894,74. As outras 3 parcelas aí que o Vasco deve ao Atlético Mineiro, né? Por ter comprado aí o Jair. Outros débitos do Vasco ainda da primeira janela são do Atlético Tucumã, da Argentina, e do Nacional do Uruguai, pelas compras do zagueiro Capasso e do lateral Puma Rodrigues, por exemplo. Ambos acionaram a FIFA para cobrar a dívida. O Vasco adota silêncio sobre o assunto. A reportagem tenta contato desde o início da semana com o clube para saber do repasse. A diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama informa que é uma manifestação da diretoria da SAF e que a associação não se pronuncia sobre isso. A SAF tampouco comenta assuntos financeiros. Internamente, a diretoria acredita que o dinheiro será transferido até o fim do mês. O Vasco tem no contrato com a 777 Partners um dispositivo de proteção no caso de atraso superior a 30 dias desta nova parcela. A cláusula do contrato realizado entre a diretoria administrativa e a 777 prevê que o clube associativo recupere composição societária proporcional caso haja atraso em pagamentos. A divisão aí dos aportes em 3 anos é a seguinte: 2022, 70 milhões, empréstimo mais 120 milhões de reais. 2023, era para pagar nesse mês, que é para pagar nesse mês de setembro, né? 120 milhões. 2024, 270 milhões. 2025, 120 milhões e último aporte. Essas coisas atrasam mesmo, viu, gente? Essas coisas atrasam, não é assim fazer um Pix. Você já pensou? Fazer um Pix de 120 milhões de reais? Essas coisas atrasam mesmo, viu? É claro que quem está querendo receber, quem está lá para receber, né? Tá lá o Atlético, o outro Atlético, o Tucumã da Argentina, tem todo o direito de entrar na justiça, fazer o que quiser para, né? Para receber o seu logo, lógico que tem. Ainda falando do Vasco, eleição no Vasco da Gama. Pedrinho lança candidatura. Vamos ver aqui como que tá essa situação. O ex-jogador Pedrinho confirmou ontem, quarta-feira, sua candidatura à presidência do Vasco. Com apoio de ídolos como Edmundo e Felipe, o ex-jogador concorrerá no pleito, que está previsto para ocorrer no dia 11 de novembro. Com a confirmação de Pedrinho, que será candidato do grupo Sempre Vasco, já são 8 nomes que lançaram aí pré-candidatura para a presidência do Vasco, além do ex-jogador Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Levenciano já manifestaram a intenção de concorrer. Eleito em 2020, o atual presidente Jorge Salgado não tentará a reeleição. Pedrinho, que foi comentarista do Grupo Globo por 4 anos, oficializou o lançamento aí de sua candidatura em entrevista ao podcast Flow Sport Clube na última quarta-feira, ou seja, ontem. O Vasco mexe muito comigo. Cheguei lá com 6 anos, saí com 23, 24 anos. Minha relação com o Vasco é de muito amor, muita gratidão. Eu tenho um vazio dentro de mim de completar esse ciclo, de entregar ao Vasco algo diferente. Sou um torcedor do Vasco e nunca escondi
isso nos comentários. Quando surgiu a oportunidade de me candidatar à presidência do Vasco, eu queria retribuir. Me sinto na obrigação de conviver com o Vasco novamente, de me relacionar, disse ele. A eleição do Vasco está prevista para ocorrer no sábado, dia 11 de novembro. Caso a CBF marque jogo do time no Campeonato Brasileiro nesta data, o pleito acontecerá no dia seguinte, no caso, dia 12 de novembro. As chapas precisam ser inscritas 30 dias antes da votação. É o Vasco, né? O Vasco associativo, viu, gente? Ah, Cristiano, existe dois Vasco? Não. Não existe dois Vasco, é um Vasco só. Só que existe um Vasco que tem a 777 que comprou o futebol do Vasco, e existe o Vasco associativo, que é dono de outras coisas, mas tem só 30% do futebol do Vasco e não mais 100% como era antigamente, né? Fala do Santos já, mas vamos falar aqui começar falando do Corinthians, né? Porque o Corinthians mandou o Lucha embora, né, rapaz? O Corinthians mandou o Luxemburgo embora, o Lucha. Corinthians anuncia a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. O anúncio foi feito pelo clube na tarde da quarta-feira, um dia após o empate em 1-1 contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Luxemburgo deixa o Corinthians após 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, e aproveitamento de 48% em quase 5 meses de trabalho. O Timão ocupa a décima posição no Campeonato Brasileiro. Na verdade, 11ª agora, porque o São Paulo ganhou o jogo remarcado ontem. A despedida do treinador teve vaias mais uma vez na Neoquímica Arena, na última terça-feira. O mesmo já havia acontecido em partidas recentes, contra Grêmio e Botafogo. Na última entrevista que deu, Luxemburgo disse que dentro da realidade que temos, do que treinamos, o Corinthians foi bem contra o Fortaleza. A saída de Luxemburgo vinha sendo especulada nas últimas semanas, principalmente pelo desempenho ruim da equipe no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Timão tinha decidido mantê-lo durante a data FIFA, no começo deste mês, mas agora mudou de ideia. Agora a diretoria corre contra o tempo para contratar um novo treinador. Tite é o nome preferido do presidente do Willian Monteiro Alves, mas o técnico já recusou retornar há alguns meses e agora também está na mira do Flamengo. Outro nome cogitado no clube é o Mano Menezes. É o Mano Menezes que de repente pode realmente aí pintar no Corinthians, no Timão. Falando ainda, daqui a pouco a gente fala dessa possibilidade do Mano Menezes assumir o comando técnico do Corinthians. O Corinthians prioriza a contratação de Tite e tenta atravessar o Flamengo. Foi a notícia que saiu na noite de ontem. Ídolo e um dos maiores técnicos da história do Corinthians, Tite é a prioridade do clube para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido ontem na quarta-feira. A diretoria do Corinthians trabalha para atravessar o Flamengo, que também tenta a contratação de Tite, embora ainda não tenha demitido o argentino Jorge Sampaoli. Na última terça-feira, Gilmar Veloz, empresário de Tite, esteve na Neoquímica Arena assistindo ao empate entre Corinthians e Fortaleza em 1-1 na semifinal da Copa Sul-Americana. Uma pessoa próxima ao agente, porém, despistou e disse que a visita foi exclusivamente para acompanhar o goleiro Carlos Miguel, reserva do Timão, que também trabalha com Veloz. Pois é, rapaz, além de estar insatisfeito com o trabalho de Luxemburgo e saber que parte dos atletas estava em desacordo com atitudes dele, a diretoria alvinegra optou pela demissão nesta quarta-feira, ou seja, ontem, também como uma forma de avançar nas conversas com Tite. O ex-técnico da seleção se recusa a negociar com clubes que tenham técnicos no cargo. Enquanto não define quem será seu próximo técnico, o Corinthians será comandado pelos auxiliares Fernando Lázaro e Mauro da Silva. O Timão volta a campo no sábado em clássico contra o São Paulo, no Morumbi. Na terça, o clube decide vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, no Castelão. Ainda pegando esse gancho, né? Pintou outro nome, que eu já disse para vocês aqui, mas a gente vai falar com mais precisão,
que é o Mano Menezes. Mano Menezes que esteve aí até esse ano, né, no comando técnico do Internacional. Pois é, o Corinthians tentou o Tite 4 vezes antes de Mano Menezes virar o nome da vez. Tite era o técnico dos sonhos do Corinthians desde o início da temporada, mas nenhuma das 4 tentativas avançou e Mano Menezes virou o nome da vez. Depois de muita indefinição, a última quarta-feira e da aproximação de Tite com o Flamengo, o Timão partiu para uma alternativa. O clube está sem técnico desde o início da tarde da última quarta-feira, quando anunciou a saída de Vanderlei Luxemburgo. Além da insatisfação com o trabalho, a demissão era um movimento coordenado com as conversas com Tite, uma tentativa de avanço, pois o ex-técnico da seleção brasileira sempre preferiu negociar com clubes que estejam sem treinador. O dia foi de expectativa para a torcida alvinegra, que pediu por Tite nas redes sociais, mas nada foi definido. À noite, dirigentes do Flamengo jantaram com o treinador em um restaurante do Rio de Janeiro, ainda que Jorge Sampaoli continue no cargo. Foi o 4º movimento do Corinthians pelo retorno de Tite. A primeira intenção foi ainda no final de 2022, mas era inviável porque o técnico estava envolvido com a Copa do Mundo e não queria voltar ao Brasil imediatamente. Fernando Lázaro foi quem começou o ano no cargo. Na época, o presidente do William Monteiro Alves disse que, abertamente, que gostaria, de trabalhar novamente com Tite. Pois é, Lázaro caiu em abril e Tite foi novamente procurado pelo Corinthians antes da contratação de Cuca, mas preferiu esperar a janela de transferências para tentar um emprego na Europa, o que não aconteceu. Mais recentemente, houve uma nova sondagem em um momento de pressão sobre Luxemburgo, mas nada foi para frente. A alternativa do Corinthians é outro velho conhecido do Timão, Mano Menezes, que já trabalhou no clube 2 vezes e está desempregado desde que deixou o Internacional em julho. Ele vê um projeto a longo prazo com bons olhos, mas não aceitaria um cargo tampão por 3 meses. Mano é muito próximo de André Sanches e o favorito para 2024, caso o grupo do ex-presidente vença a eleição de novembro e permaneça no poder. O contato da atual diretoria adianta as conversas. Os jogadores do Corinthians foram surpreendidos com a notícia da demissão de Luxemburgo. Segundo uma fonte ouvida pelo GE, o que foi passado ao elenco é que a diretoria prioriza 2 nomes, justamente Tite ou Mano Menezes. Enquanto não define aí o próximo técnico, o Corinthians está sob os cuidados dos auxiliares Fernando Lázaro e Mauro da Silva. Há 2 treinos previstos no CT Joaquim Grava até o clássico de sábado contra o São Paulo no Morumbi. 3 dias depois, o Timão decide a vaga na Sul-Americana contra o Fortaleza no Castelão. E aí, meu amigo torcedor do Timão, quem vocês preferem? Claro que essa resposta é muito simples, que é o Tite, né, rapaz? Mas, eu vejo a situação do Tite como a situação do Flamengo, que tentou por várias vezes, né, contratar ou repatriar o JJ, que é o Jorge Jesus. O Flamengo tentou várias vezes e não conseguiu. A mesma coisa está acontecendo com o Corinthians, que tentou aí, essa é a 4ª vez já, mas está na cara que o Tite não quer voltar pro Corinthians, gente. Está na cara. Porque tem muita coisa errada no Corinthians. Muita coisa errada no Corinthians. Como que pode um time que deve tanto como o Corinthians, fazer investimentos como o Corinthians fez nessa temporada, por exemplo? Gente, e outra coisa, não estou falando aqui, lógico que todo time grande que se preze, tivessem técnico e Tite estiver livre no mercado, vai procurá-lo, porque é um bom técnico. Agora, o Tite ganha uma bala daquelas, né, gente? Acho que Tite deve ganhar mais de 2 milhões por mês, né? Tite deve ganhar mais de 2 milhões por mês, fora o complemento aí do bolo, gente, fora isso. Então, assim, um time que está super endividado,
né, mal na temporada. Ah, Cristiano, mas o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Vocês sabem como o Corinthians chegou lá, né? Vocês sabem. E assim, não era segredo para ninguém também que o Luxemburgo não ia dar certo no Corinthians. Tudo bem, ele teve algumas... levou o Corinthians aí até a semifinal da Copa do Brasil, mas, né, daquele jeito, arrastando aqui, arrastando ali. Já era. Quando o Luxemburgo foi contratado, todo mundo já sabia que Luxemburgo, mais cedo ou mais tarde, e não ia demorar muito, ia ser demitido. Agora, é só culpa do Luxemburgo? Lógico que não. Até acho que o Luxemburgo tem que falar assim, ó, encerrei a carreira, não quero treinar mais time de futebol. Chega, vira um dirigente. Porque como técnico não dá mais pro Luxa também. Não dá mais. As ideias de jogo do Luxemburgo, por mais que ele venha, ele já foi em vários podcasts e provavelmente ele vai em mais aí, porque agora tá desempregado, vamos colocar assim. Porque o Luxemburgo tem outros, vamos colocar assim, porque o Luxemburgo tem outros empreendimentos, né, gente? Então não pode dizer que o Luxemburgo está desempregado, né? Porque tem rádios, tem canal de TV, o Luxemburgo tem outros empreendimentos. Então, mas como técnico ele está desempregado, né? Mas não dá mais. Luxa não dá mais. Os conceitos de futebol do Luxa totalmente ultrapassados. Totalmente ultrapassados. Não dá mais, gente. Hoje, um clube do tamanho do Corinthians não dá mais para viver ou para jogar um campeonato tão difícil como é o brasileiro por 1 ou 2 bolas. Não dá. Não dá, com todo respeito ao Fortaleza, para o Corinthians jogar na sua Neoquímica Arena, na sua casa, ficar atrás se defendendo do Fortaleza. Fortaleza parecendo que está jogando no Castelão. Não dá. Né? Não dá para o Corinthians ganhar um jogo do Estudiantes na arena de 1-0 e chegar lá na Argentina, tomar um sufoco desgramado e não ter chance praticamente nenhuma de fazer um gol. Perder de 1-0 e assim, ó, agradecer a Deus demais por não ter tomado uma goleada histórica do Estudiantes. E agradecer também aos deuses do futebol porque tem um goleiro muito bom chamado Cássio. Porque se o Corinthians tivesse qualquer um outro goleiro, tivesse no Corinthians, o Corinthians teria perdido aquele dia. O Corinthians foi massacrado, gente, contra o Estudiantes. Estudiantes, só bola na trave foram 4. Fora as defesas do goleiro Cássio. E aí foi para os pênaltis, né? O Corinthians conseguiu nos pênaltis. Cássio conseguiu classificar o Corinthians para a semifinal. Mas não dá. Sinceramente não dá. Se eu fosse presidente do Corinthians, depois de ver um jogo daquele, que meu time passou num sufoco daquele, vergonhosamente, porque aquela partida do Corinthians, eu acompanho futebol desde 94. Desde 94 eu acompanho futebol. Eu nunca vi um time de futebol jogar tão mal daquele jeito. Sinceramente, já vi time jogar mal e ganhar. Mas aquilo ali não é jogar mal. Aquilo ali é não jogar. É ser amassado, massacrado por um time. E não conseguir sair de trás. Você dá chutão, parece que dá chutão, a bola bate. Sabe aqueles campeonatos que a bola não sai? Aquelas quadras? A bola, parece que o jogador do Corinthians chutava, a bola batia na parede e voltava. E o time dos Estudiantes voltava a atacar o Corinthians de novo. Vergonhoso mesmo, vergonhoso. Mas o Corinthians passou e aí acabou encobrindo, né, o péssimo desempenho do Corinthians naquela partida, né? Mas não dá, Luxemburgo não dá mais. Agora, o Mano Menezes se fecha com o Corinthians. Eu também não acho. Claro que o futebol, eu falo sempre aqui, futebol é uma coisa que muda muito rápido. Eu acho que não é o técnico ideal para o Corinthians, o Mano Menezes. Só que o Mano Menezes também não era o técnico ideal para o Internacional no ano passado. E o Inter só não foi campeão brasileiro porque o Palmeiras fez uma campanha assim no ano passado que não deu espaço para ninguém. O Inter chegou a ficar mais de 10 jogos sem perder na competição. E mesmo assim não conseguia passar do Palmeiras na liderança. Ficou ali Internacional e Palmeiras brigando, mas o Palmeiras não dava espaço.
O Palmeiras não perdia também os seus jogos, né? E foi campeão brasileiro do ano passado sem dar bobeira aí para o Internacional poder ultrapassá-lo. Mas não é um técnico que, se eu fosse presidente do Corinthians, eu contrataria. Sinceramente não. Porque é um técnico que também não vai ter vida longa no Corinthians. Tenho certeza disso. Tite seria, assim, espetacular. Daria certo? Também não sei. Porque futebol, né, gente? De repente, como eu estou falando do Mano Menezes aqui, de repente o Mano Menezes chega, acerta esse time do Corinthians, ganha a Copa Sul-Americana, vai para a Libertadores da América, ganha a Libertadores da América do ano que vem, e aí você vai passar assim, porra, Cristiano falou M lá, né? Falou que o cara não dava certo no Corinthians. Futebol, gente, a minha opinião, que não dá, eu não contrataria, a minha opinião. Mas se vai dar certo, o Corinthians contratando, se vai dar certo ou não, aí é outra situação. Agora, esquece o Tite, torcedor corintiano, esquece. Tite praticamente tá... Agora eu não entendo o Tite também, porque assim, eu só converso com time que... Eu só converso, Tite, palavras do Tite, só converso com time que não tem um treinador no comando, tá? Mas o Flamengo ainda tem um técnico, e o Tite se reuniu ontem com a direção, presidente, vice-presidente, diretor de futebol, a diretoria completa do Flamengo ontem em um dos hotéis aí do Rio de Janeiro ontem. O Tite. Então não entendi essa questão que não converso com time que tem um treinador no comando. Não entendi, mas conversou ontem. A não ser que o técnico do Flamengo, né, o Sampaoli já esteja demitido, e essa notícia ainda não saiu. Oficialmente ainda não esteja. De repente o Landim, o Marcos Braz, Bruno Spindel, né, disseram assim pro Tite, ó Tite, só falta a gente oficializar, mas o Sampaoli já está demitido. E acertamos tudo com ele. Aí é uma outra história, né? Aí é uma outra história. Mas se nada mudar, porque, como digo, eu repito sempre isso. Futebol, gente, as coisas mudam muito rápido. Para bom, para melhor ou para pior, né? Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel jantam com Tite para tentar levá-lo ao Flamengo. O Flamengo segue com fome para contratar Tite. Na noite de ontem, quarta-feira, Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel jantaram com o treinador que dirigiu a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. Quando a notícia da aproximação do Corinthians foi encaminhada ao grupo de WhatsApp da diretoria, não houve desespero aí por parte dos caciques rubro-negros. Chegou ao Flamengo a informação de que o Corinthians foi comunicado de que as conversas por um eventual retorno do gaúcho de 62 anos não iriam adiante. Em São Paulo, porém, os diretores corintianos não manifestaram qualquer tipo de desistência. Pois é, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que no ano passado apresentou resistência ao estilo de jogo praticado por algumas equipes de Tite, é o grande entusiasta da contratação no momento. Confia na capacidade do gaúcho, na parte tática e na liderança para gerir pessoas. Embora a demora para demitir Jorge Sampaoli cause impaciência na torcida e tenha ecos no elenco que espera uma definição a respeito de quem comandará o Flamengo até o fim do ano. O otimismo por Tite segue muito grande. Pois é, Tite já escreve no radar. Na verdade, já esteve, né, no radar aí do Flamengo em outras oportunidades. Uma delas, né, rapaz, antes do acerto com Sampaoli. Na época, porém, não passou de admiração porque o gaúcho estava convicto de que não trabalharia no Brasil em 2023. Por questão de ética, Tite só dirá sim ao Flamengo após a demissão de Sampaoli.
dentro do clube, porém, há grande expectativa por novidades importantes para esta quinta-feira. A equipe volta a campo no sábado contra o Bahia, às 16 horas, no horário de Brasília. Deixa eu atualizar aqui para você que está ligado aí com a gente, se o Jorge Sampaoli já foi demitido do Mengo, né, rapaz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, viu, gente? Ainda não, viu? Só que tem uma notícia aqui de hoje, 3 horas da manhã, que o Flamengo admite jogar contra o Bahia com Mário Jorge no banco caso contrate Tite até o fim de semana. Pois é, o Flamengo segue avançando casas para contratar Tite. A bola da vez para substituir Jorge Sampaoli, ainda empregado. Na quarta, ontem Rodolfo Landim e seus pares estiveram com o gaúcho de 62 anos e hoje, quinta-feira, né, é a expectativa da direção do Flamengo, da torcida, né, em relação à saída do argentino, quanto a respeito aí da confiança e confirmação também do seu substituto, no caso o Tite. Landim prioriza a classificação à próxima Libertadores e quer um treinador para assumir a equipe o mais rapidamente possível. A demissão de Jorge Sampaoli não aconteceu até o momento, justamente devido ao fato de não ter oficializado o substituto. Não está descartada, porém, a possibilidade de se ter aí Mário Jorge, técnico do Sub-20, como interino no próximo sábado. Qual é, Cristiano? Mas por que o Flamengo não coloca alguém da comissão técnica? O Flamengo não tem uma comissão técnica, né? Como é que se diz, gente? Um nome que fugiu. Uma comissão técnica fixa? Não tem. Não tem uma comissão técnica fixa. Vamos aguardar aí, rapaz, o desenrolar dessas conversas. O Luxemburgo saiu do Corinthians ontem e já está sendo especulado no Santos. O Santos, para quem não sabe, demitiu o Diego Aguirre, né? Na semana passada, está aí com o técnico interino. Luxemburgo no Santos. O que pensa a diretoria em meio à efetivação de Fernandes? A demissão de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians não muda os planos do Santos de efetivar o interino Marcelo Fernandes, pelo menos por enquanto. Pois é, rapaz, o nome de Luxa foi ventilado no comitê de gestão do Peixe há pouco mais de uma semana, logo após a queda do uruguaio Diego Aguirre, mas não houve negociação entre as partes. À época, a possibilidade de contratar Vanderlei Luxemburgo foi levantada por Alexandre Galo, né, que é o coordenador aí de futebol do Santos. O nome não chegou a ser votado pelo comitê de gestão, mas o GE apurou aí que uma possível negociação não seria unanimidade e talvez ainda fosse reprovado ou reprovada, né? Campeão brasileiro em 2004 e bicampeão paulista 2006 e 2007, dirigindo o Santos, Luxemburgo tem respaldo na Vila, mas não chega a ser o preferido da diretoria. No ano passado, antes da contratação de Odair Hellmann, o treinador negociou com o presidente Andrés Rueda, mas teve seu nome vetado quando levado ao comitê de gestão. O grupo que toma as principais decisões do Peixe passou por alterações depois disso. Uma ala da diretoria vê o Luxemburgo como alguém capaz de dar um chacoalhão, né, no elenco e garantir a permanência do Peixe na Série A para o ano que vem. Quem discorda argumenta que o treinador está ultrapassado para os padrões do mercado. Por conta aí do cenário, a notícia de que Luxemburgo deixou o Corinthians não balançou o Santos, pelo menos por enquanto. Neste momento, diretoria e elenco estão fechados com o interino Marcelo Fernandes, que deve ser efetivado caso conquiste uma vitória no domingo diante do Vasco da Gama. Nos últimos dias, Rueda tem colocado a opinião dos jogadores como prioridade e, por isso, está prestes a dar um voto de confiança a Marcelo Fernandes até o fim da temporada. Entretanto, em caso de derrota no domingo, a possibilidade de o Santos retraçar o plano, iniciar uma negociação com o Vanderlei Luxemburgo não está descartada. Mesmo que isso aconteça, o lado pró-Luxa teria que conseguir convencer seus pares de que o experiente treinador é a escolha certa para o momento crítico da história do Peixe. Eu fosse Luxa, cara, né? Eu não entrava nessas buchas aí, não.
sabe, Luxemburgo já está com sua vida financeira definida, cara. Outros empreendimentos ele tem para cuidar, né? Meu amigo, sinceramente... Bruno Henrique se sente desprestigiado pelo Flamengo, que mantém otimismo por renovação. 3 dias após a perda da Copa do Brasil, o Flamengo está mergulhado em mar de indefinições. Segue com técnico que será demitido, ainda não fez proposta ao possível substituto e corre risco de perder Bruno Henrique, melhor jogador da equipe desde que voltou de lesão. O Flamengo entendeu que o momento ideal aí para negociações com o atacante de 32 anos se daria após a decisão da Copa do Brasil. O problema é que o novo revés colocou outra prioridade em pauta, a troca aí de treinador. Jorge Sampaoli será demitido, mas o clube entende, pelo menos no momento, que o desligamento só pode ser feito após a definição do sucessor. Tite é o favorito da diretoria, mas o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira, ou seja, ontem, e entrou na briga. Enquanto isso, o caso Bruno Henrique continua congelado. A primeira proposta do Flamengo não agradou. O clube assinou com um contrato aí de 1 ano, mas o atacante e seu staff querem 3 temporadas. Bruno e seu representante também se sentiram desprestigiados pelo fato de o rubro-negro não ter iniciado as conversas pela renovação antes de julho, quando ficou livre para assinar pré-contrato com outra equipe. Pois é, como o atleta voltou aí a jogar em junho após sofrer grave lesão multiligamentar no joelho direito, o clube resolveu esperar para abrir conversas. Bruno retornou aos campos muito bem, tornou-se o melhor jogador do Flamengo no segundo semestre, e outros grandes clubes, né, do futebol brasileiro se aproximaram dele nos bastidores. Isso valorizou o atacante no mercado e abriu uma disputa financeira. Se a indefinição rubro-negra incomoda o staff de Bruno Henrique, por outro lado, o Flamengo tem outra visão da questão. Enquanto busca resolver o novo técnico, o clube considera o atacante com prioridade para a renovação e acredita que a relação construída ao longo dos anos, com uma parceria pautada por títulos, idolatria e muitos gols desde o início de 2019, facilitará o processo. Por mais que Bruno Henrique tenha sido muito importante para o Flamengo ao longo desses 5 anos, o clube entende que também foi fundamental para a subida de patamar do atleta nos cenários nacional e internacional também. Com vários problemas a se resolver, o Flamengo tem aí no risco de saída, né, de Bruno Henrique, mais uma pressão contra si na temporada. Depois de tantos fracassos esportivos, uma perda qualitativa no elenco faria a Gávea e o Ninho do Urubu ficarem ainda mais em ebulição. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy.
O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lide. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, mais informação para você nesse nosso segundo bloco e último para a gente fechar esse nosso vídeo desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Estamos por aqui de volta para vocês que estão por aí com a gente, tá bom? Deixa aquele joinha aí que ajuda demais aqui o canal, tá bom? 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta quinta-feira com 2 jogos. O Mirassol recebe a equipe do CRB. Deixa eu dar até a posição aqui na tabela das duas equipes. O Mirassol ainda tem chance, viu, gente? Tem chance de Série A ainda, viu? Se o Mirassol ganhar o confronto, o Mirassol vai a 46 pontos. E fica ali a 4 pontos do Juventude, que é o 4º colocado nesse momento. Então, ainda dá para que o Mirassol consiga, né, sua classificação ainda. O CRB, idem. O CRB tem 45, se ganhar o jogo vai a 48, fica ali a 2 pontos do G4, né, caso, evidentemente, o Juventude tropece na rodada. O Londrina, virtual rebaixado, né, tem 21 pontos, são 7 pontos ali de diferença para a Chapecoense, que está dentro da zona de rebaixamento, e 9 pontos de diferença para o Avaí, que está na 16ª posição, uma posição fora da zona do rebaixamento. O Londrina recebe o Sampaio Correia, que está naquele bolo ali de baixo também da tabela de classificação, 4 pontos apenas da zona de rebaixamento, né? Precisa vencer para se afastar de vez da zona da degola. Jogos então da 30ª rodada que abrem, na verdade, a 30ª rodada da Série B do Brasileirão. Claro que os outros jogos que acontecem na sexta, mais conhecida como amanhã, no sábado e também no domingo, a gente traz para você na edição de amanhã do nosso vídeo aqui do meio-dia. Belezinha? Combinado? Ontem tivemos o jogo que foi remarcado aí da 22ª rodada entre São Paulo e também a equipe do Coritiba, o lanterna da competição. São Paulo venceu por 2-1 numa noite chuvosa no Morumbi, em São Paulo, né? E o São Paulo conseguiu vencer. O São Paulo teve 2 gols anulados, rapaz. 2 gols anulados. O São Paulo fez 3 gols para valer 1. Na verdade, 4, né? Para valer 2. Pois é, os 2 realmente estavam, né, impedidos. E quase que o terceiro também. Um pouquinho ali, rapaz. Pois é. São Paulo, com a vitória, subiu para a 10ª colocação, chegou a 31 pontos. São Paulo assumindo a 10ª posição aí da tabela de classificação do Brasileirão. Amanhã a gente fala da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é hora da gente falar de Copa Sul-Americana semifinal. Já falei para vocês ontem que o Corinthians empatou em 1-1 com Fortaleza, resultado que acabou aí levando, né, a direção do Corinthians a demitir o Vanderlei Luxemburgo. Próxima terça-feira o Fortaleza recebe o Corinthians. Quem vencer fica com a vaga para a decisão da Sul-Americana. Um empate, né? Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Ontem tivemos a outra semifinal entre LDU e Defensa e Justiça. A LDU, meu amigo, jogando em casa, não teve dó nem piedade. 3-0 contra a Defensa e Justiça e praticamente se colocou aí na final da Copa Sul-Americana. A LDU... foi a LDU que venceu... Não foi a LDU que venceu não foi a LDU que venceu o São Paulo no ano passado, não, né? Foi a LDU, não. Mas foi o Del Valle, né? O Del Valle que chegou também do Equador, rapaz. Também deu mais uma equipe do Equador chegando aí na final da Copa Sul-Americana. Claro que ainda tem o jogo da volta e de repente, né? Lá na La Fortaleza, que é o nome do estádio, na próxima quarta-feira, a Defensa e Justiça é difícil, mas futebol, essa palavra impossível não existe, né? Difícil existe, mas impossível não. Então,
Mas a LDU está com uma vantagem aí espetacular, pode perder até por 2 gols de diferença, ou até por 3, que ainda vai para os pênaltis, né? Que mesmo assim, 2 gols de diferença, mesmo assim ainda se classifica. Então, boa vantagem aí do time da LDU. Ontem tivemos o confronto de ida, né, da semifinal, abrindo a semifinal aí da Libertadores da América entre Fluminense e Internacional. Um jogão de bola, mas que na minha visão, o Internacional deu muito mole, gente. A gente sabe da qualidade, né, desse Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense começou o jogo muito bem, fez 1-0, mas depois teve um jogador expulso. E aí o Internacional tomou conta da partida. Fez um gol que foi anulado, né? A bola pegou na mão aí do zagueiro Mercado, realmente, e aí tinha que ser anulado mesmo. Mas em seguida, o time do Internacional virou o jogo, né? E levaria uma boa vantagem para o Rio Grande do Sul. Não que o empate não seja uma coisa boa, né? Para o Internacional, que decide a sua vida, né? A classificação aí para a final da competição nos seus domínios, né? Casa lotada, tudo a favor, evidentemente. Mas ontem, depois que o Internacional fez 2-1, o treinador tirou alguns jogadores ofensivos, o que proporcionou ao Fluminense falar assim: opa, vamos para cima. O Fluminense foi para cima, conseguiu um empate, até teve chance de virar para 3-2, mas não conseguiu. 2-2. Cristiano, o Internacional é favorito para passar para a próxima fase, para a final da competição, por jogar no Beira-Rio, sim, mas tem que mudar a postura. E lógico que eu acredito, né, por ter sido o primeiro jogo, deu uma segurada, estava com 2-1 no placar, etc e tal, tudo bem. Mas tem que jogar com a mentalidade totalmente diferente do que jogou no Maracanã, né? Você jogar com um time como o Fluminense, mesmo que ele esteja com 1 a menos, tem que matar o jogo, gente. Tem que matar o jogo. Se você faz 3-1, é muito difícil do Fluminense reverter uma diferença de 2 gols jogando no Beira-Rio. Difícil demais. Mas agora a disputa está em aberto. O Fluminense pode ir lá no Beira-Rio e conseguir a classificação em pleno Beira-Rio. Pode. Tem qualidade, tem jogadores para isso. E o que falar do Germancano, hein, rapaz? Germancano chegou a 11 gols na Libertadores da América, né? Não vai ser ultrapassado por ninguém, né, gente? Não vai. Não vai ser ultrapassado por ninguém. Tem um Arthur aqui que ainda tá. Tem o Alan Patrick também que tá também, né? Fez um gol ontem. Chegou a 5 gols. Mas aí são 6 gols ainda, né? 6 gols de vantagem. Mesmo que o Fluminense não passe do Internacional, o Germancano vai ser artilheiro da Libertadores. Vai ser. Ele já foi artilheiro do ano passado do Campeonato Brasileiro, né? E esse ano da Libertadores da América. Esse argentino, meu amigo, é espetacular. E o segundo gol que ele faz, o gol de empate, qualquer jogador no lugar do Cano ali tentaria dominar aquela bola. Ele foi rápido, né, rapaz? Quando o Nino cabeceia a bola, ele já pega de primeira sem dar chance para ninguém, né? Tem uma visão de jogo assim espetacular, uma rapidez, uma velocidade, uma qualidade para finalizar espetacular. Então, não está definido, mas por jogar em casa, com o apoio do seu torcedor, o Internacional leva uma pequena vantagem, eu diria, para o jogo aí de quarta-feira, 9h30 da noite, jogo da volta decisivo, para a gente conhecer quem vai para a decisão aí, para a final da Copa Libertadores da América, para a gente conhecer o primeiro, né? Será o primeiro finalista aí da Libertadores da América, edição 2023. Hoje tem mais um jogão, lá na temida La Bombonera, que já foi tão temida, hoje ainda é temida, gente? Pelo nome, quando você fala La Bombonera, assusta, né? Mas o Boca não é aquele Boca de antigamente. Evidentemente que não é. Mas jogar lá, o torcedor do Boca canta os 200 minutos. Não é nem os 90, é os 200 minutos. Os caras não param de cantar, gente. Tá perdendo, tá ganhando, os caras tá lá cantando. Aquelas músicas lá do Boca Juniors, né, rapaz? Não sei nem, não vou nem arriscar cantar aqui que eu não sei. Pois é. Mas jogão de bola hoje, o Palmeiras que não jogou bem
seus jogos aí do Campeonato Brasileiro, não jogou bem contra o Grêmio, não jogou bem contra o Goiás em casa, mas agora é Libertadores da América, né, rapaz? O Palmeiras vai ter que virar a chavinha aí. A bola rola às 21h30, às 9h30 da noite. É lá em Buenos Aires, na La Bombonera, né, rapaz? O estádio histórico do Boca. Onde eu posso assistir esse confronto, Cristiano? Deixa eu buscar para você aqui. A ESPN e também o Star Plus transmitem aí esse confronto para você que tem TV por assinatura, tá bom? E para você que tem TV por assinatura aí vai poder acompanhar ao vivo esse confronto. Falar das duas equipes, em sua quarta semifinal consecutiva, o Palmeiras entra em campo buscando manter o bom desempenho fora de casa nos jogos eliminatórios da Libertadores deste ano. Nas oitavas e nas quartas de final, o Verdão venceu os jogos como visitante e garantiu a classificação pelos resultados construídos longe de São Paulo. Foi assim contra o Atlético Mineiro, vitória por 1-0 em Belo Horizonte, e contra o Deportivo Pereira, goleada por 4-0 na Colômbia. Pois é, nos últimos 28 jogos fora de casa na Libertadores, 26 como visitante e 2 finais em campo neutro, o Palmeiras perdeu apenas 2, um em 2022 e um em 2023, somando 20 vitórias e 6 empates. Pois é, o Boca chega para a partida vivendo um momento de oscilação e dúvidas em torno aí de sua principal contratação na temporada. O astro uruguaio Cavani, o jogador de 36 anos, marcou apenas um gol nos 8 jogos que fez desde a estreia no time argentino. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 2 vezes, foi derrotado outras 2 e empatou uma. O time é apenas o 9º colocado entre 14 equipes que formam o grupo B do campeonato argentino. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Boca, que é o mandante do jogo desta noite. O técnico do Boca é o Jorge Almiron. O treinador pode fazer uma importante mudança entre os titulares na partida desta quinta. O jovem Valentim Barco, de 19 anos, é destaque da campanha pelo torneio até aqui. Deve começar no banco de reservas. A mudança surpreende pelo fato do jogador, além de ter feito boas atuações na Libertadores, também é uma espécie de xodó da torcida. A justificativa para a ausência aí do ponta seria problemas físicos. Existe também a possibilidade do trio de ataque ser formado por Cavani, o jovem Barco e Miguel Merentiel. Merentiel, ex-Palmeiras, né? Pertence ao Verdão e está emprestado ao Palmeiras. Aliás, pertence ainda, né? Provável escalação então do Boca: tem Romero no gol, Brondel, Figal, Rojo e Fabra, Medina, Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes, Advíncula, ou então o Valentim Barco, Cavani e Jason ou Merentiel na frente. Esse é o provável time do Boca para o confronto de logo mais contra o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Abel deve mandar o time que mais atuou na ausência de Dudu, lesionado e fora da temporada. A mudança no ataque deve ser a única do treinador, que tem mantido a base nos últimos jogos. O Verdão, além de Dudu, terá apenas o desfalque de Atuesta. O volante colombiano viajou com o elenco para Buenos Aires, mas cumpre aí fase final de transição física e está fora da partida. Provável escalação então do Palmeiras: tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony na frente. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra a equipe do Boca. Jogo difícil demais. O Boca não está passando um bom momento, não é aquele Boca de 2000, não é, longe disso, muito longe, mas é o Boca, né, gente? E assim, o Cavani não está bem, meu amigo. Cavani não está bem, realmente. Mas a qualquer momento esse homem pode acordar, e vai que esse homem acorda hoje, né? Claro que a minha torcida hoje vai ser pro Verdão. Vou estar torcendo demais pro Palmeiras, que eu quero que novamente dê uma final brasileira. Assim como já temos, devido ao confronto entre Fluminense e Internacional e Fluminense, nós já temos um time brasileiro na decisão da Libertadores da América.
Eu espero, né, que o Palmeiras passe pelo Boca, para que assim a gente possa ter novamente uma final brasileira na Copa Sul-Americana, não, na Copa Libertadores da América. Mas o jogo é dificílimo hoje, dificílimo. Mas o Palmeiras, acho que pela primeira vez o Palmeiras vai ter que vencer o jogo da volta. Na minha opinião, vencer o jogo da volta. Acho que esse jogo vai ser empate, acho que vai dar empate na Bomboneira e o Palmeiras vai ter que vencer jogando em seus domínios, coisa que ainda não aconteceu nas oitavas e nas quartas de final da competição, quando jogou em seus domínios. Pois é, vamos então deixa eu dar uma atualizada aqui novamente, né? Boa sorte aí pro Palmeiras nesse confronto. Deixa eu dar uma atualizada novamente aqui, pra gente saber se a gente já tem definição aqui, alguma definição, né? Nas negociações entre Tite e Flamengo e Dorival Júnior e a equipe do Corinthians. Deixa eu dar uma analisada aqui, né, pra gente finalizar esse nosso vídeo, e trazer para você informação dos dois clubes de maiores torcidas do nosso país, né? Saber das coisas aqui das duas equipes. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui o Corinthians. Uma piscada aqui na página do Corinthians para a gente saber se está definida alguma questão aqui. Não, por enquanto não, viu, gente? Por enquanto o Corinthians ainda não se pronuncia, não se pronunciou, não confirma ainda a questão da definição do técnico. Mesma coisa acontecendo com o Flamengo. Estou na página do Flamengo aqui e não se tem ainda nenhuma informação de que o Tite oficialmente já é o técnico do Flamengo, ou a notícia que mais o torcedor quer ouvir, né? Que o Jorge Sampaoli foi demitido. Nenhuma das duas notícias, na verdade nas três, e nem que o Corinthians contratou aí ou o Tite ou o Mano Menezes. Claro que vamos acompanhar. Você que nos acompanha aí no TikTok, que é o Cristiano Santos Radialista, lá no TikTok. No Instagram, Cristiano Santos V. Se durante essa quinta-feira houver o anúncio aí da demissão e da contratação do técnico Tite pelo Flamengo ou pelo Corinthians, a gente vai trazer para vocês. O Corinthians também confirmar o Mano Menezes, vamos colocar lá no Instagram e também no TikTok, para informar você que está ligado com a gente. Lá também nos stories do Facebook, né? facebook.com/Cristiano Santos. Vá lá também, que a gente vai noticiar por lá também, caso tenha alguma novidade durante esta quinta-feira. A gente posta para você lá. E claro que amanhã a gente traz aqui para vocês a repercussão de tudo isso. Belezinha? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Às 18 horas a gente volta para trazermos aí notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Claro, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Abraço, beijão no coração e até às 18 horas, se Deus quiser. Tamo junto!